Bom dia, irmãos. Hoje vou usar meu PowerPoint. Não precisa ficar aqui não, viu? Eu consigo ainda. Irmãos, graça e paz. Como é gostoso a gente ser ministrado, né? E como é especial a gente voltar àquilo que Deus quer que a gente faça. É adorar a Ele. Então, minha oração é que esse tempo também da palavra seja um momento que Deus possa ministrar no teu coração. Amém? Ok, então vamos lá. Abra sua Bíblia em dois textos. O primeiro é Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. E depois nós vamos dar uma voada lá para o Novo Testamento, Romanos capítulo 6, versículo 14. Mas primeiro, Isaías 59, 2. Ok? Vamos ler juntos? Isaías 59, 2. Pode ser nas mais variadas versões. Vamos lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ok? Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 14. Oh, que chique, hein? Está projetado aí. Romanos 6, 14. Vamos lá juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Gostaria de olhar com bastante carinho, especialmente esse capítulo 6 de Romanos. Quando nós olhamos lá em Isaías, que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, se nós não nos atentarmos para essa verdade, ela se torna inerte, sem efeito, também desacreditada na nossa caminhada como cristãos. Se nós não nos atentarmos para essa verdade, certamente, irmãos, seremos eternos fugitivos e com quase nenhuma disposição para enfrentar o objetivo de sermos tratados, produzindo cura, produzindo libertação. Não atentando para essa verdade, nós vamos ficar insensíveis, anestesiados. E nós não vamos querer conversar, nós não vamos querer falar, nós não vamos estar dispostos a abandonar, nós não teremos vontade de decidir, a não sermos dominados. Quando a gente olha esse texto, fala sobre o pecado. E eu quero falar sobre o pecado hoje. Não é fácil, irmãos. Mas aqui o texto de Isaías está bem claro. O que nos separa de Deus, irmãos, não é pastor, não é aquele outro irmão, não é igreja,
não é o que aquele disse ou deixou de dizer. O que nos separa de Deus, conforme esse texto em Isaías, é o pecado. Tem nome. É isso que nos faz separar de Deus. E olha só que interessante que o Velho Testamento em Isaías fala também que os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Olha só, quando ele termina esse texto dizendo, para que vos não ouça. Irmãos, o pecado é algo terrível. O pecado nos separa de Deus. E o rosto de Deus é encoberto. E também com isso leva a Deus não a nos ouvir. Não, pastor, Deus ouve. É verdade, irmãos. Deus não é surdo. Deus ouve. Mas o pecado impede de Deus nos ouvir. É algo terrível. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, fala lá em Romanos capítulo 6, 14, que o pecado não terá domínio sobre vós. Deixa eu perguntar, você acredita nesse versículo? O pecado não, olha só, essa versão, não é mais o seu Senhor, pois você já não vive sobre a lei, mas sobre a graça. Na versão atualizada, mas o pecado não terá domínio sobre vós. Você acredita nisso? Amém? Agora, você é pecador? Então, me explica como é que é esse negócio. Tu és pecador? Mas o texto está falando que o pecado não vai ter domínio, mas você é pecador. Nós gostaríamos que nesse tempo que vamos ter nessa manhã, a palavra ajude você a entender o que realmente é isso, porque isso tem deixado muitos de nós prostrados na nossa caminhada como cristãos. Muito bem, o tema de hoje é livres do pecado. Você acredita que você pode ficar livre do pecado? Mas por que você peca? É a natureza humana, tá certo, Ideu? Mas você acredita que o pecado não vai ter domínio sobre você, mas você está pecando? Agora, se nós formos nessa direção, se essa natureza humana é que nos faz pecar, então nós temos que dar um jeito nessa natureza, não é verdade? Irmãos, cuidado também, para a gente não querer botar culpa, agora tudo na nossa natureza. Ô pastor, fofoquei, essa minha natureza, critiquei, e olha, machucou aquele irmão, mas essa minha natureza, e vai a vida toda assim, mata a velha natureza, quer dizer, na verdade não mata, né? Mata, mas ela tem uma tendência de ressuscitar, e essa velha natureza em muitos estão ressuscitando a toda hora. Vamos permanecer no pecado? Irmãos, somos livres do pecado, e isso é unicamente pela graça de Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Não é tua força, porque se for tua força, você já deve estar pensando aí, caramba, não consigo, porque peco. Quem sabe hoje você já pecou, saiu de casa já pecando.
aqui, capítulo 6 de Romanos, há um pensamento aqui que está em voga hoje também. Olha só: que diremos, pois, 6:1, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha só essa linha de pensamento. Se a graça for mais abundante do que o pecado, por que não continuarmos pecando, para dar à graça divina a oportunidade de se tornar abundante ao máximo? Então o que está querendo dizer? Vamos pecar a rodo, porque a graça de Deus vai ser mais derramada ainda, e eu vou sentir essa graça na sua máxima abundância. Ou vamos permanecer, interessante essa palavra, irmãos, no pecado, para que a graça de Deus se destaque, seja mais abundante, aumente mais. Aí vai dar oportunidade da graça divina se tornar abundante, abundante e abundante. Irmãos, essa linha de pensamento, quando a gente olha esse texto, Paulo, ele rechaça na hora. Qual que é a palavra que ele fala? De jeito nenhum. Não é de jeito, não. De modo nenhum. Não, irmãos, de jeito nenhum. Olha só: como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então, a resposta para esse pensamento é não, de modo nenhum. Por quê? Porque como vamos nós viver no pecado, nós que já morremos para o pecado? Então, uma pergunta muito legal para nós respondermos agora, nesse momento, é: você já morreu para o pecado? Vou fazer de novo. Mesma pergunta aqui. Você já morreu para o pecado? Tem um versículo aqui que eu acho muito joia. Olha só. Aqui, dá uma olhada no versículo 10. Pois quanto a ter morrido, que está falando, né, que morreu para o pecado. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Muitos de nós têm esse versículo invertido, tipo assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para Deus, está vivinho para o pecado. Irmãos, Paulo, nessa caminhada de orientação, ele chega no 14 e ele fala assim: porque o pecado não vai te dominar. Agora, por que está te dominando? Essa palavra, irmãos, que a gente vê aqui, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Essa palavra, ela vem de uma compreensão clara, nítida, da obra redentora de Cristo lá na cruz. E quando Paulo fala isso, irmãos, ele fala com convicção, porque ele entende o que significou a morte de Jesus Cristo ali na cruz, o que significou essa redenção através desse ato. Paulo coloca de maneira clara que a justificação, ela tem implicação presente. Irmãos, agora, a justificação que Paulo está expondo aqui, desde o capítulo 1 até praticamente todo o livro de Romanos,
A justificação pela fé, Paulo fala que tem implicação presente nesse momento. E também, irmãos, Paulo fala que não é um livrar-se do pecado. Às vezes a gente acha que vai ficar livre do pecado, mas Paulo ele esclarece aqui que não é livrar-se do pecado, e sim ter vitória sobre o pecado. Quem aqui já foi crucificado? Ou quem aqui foi justificado por Cristo através da sua obra redentora na cruz? Quem já foi? Ok. Irmãos, olha só, a justificação no crente é a morte para o pecado. Esse resultado está ligado com a união do cristão na morte e ressurreição de Cristo Jesus, conforme versículo 10 e 11. Olha, vou ler de novo. Pois quanto a ter morrido de uma vez para todas, uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu fiquei assim muito contente, e a gente fica contente porque quando você olha o Velho Testamento, fala que o que nos separa de Deus é o pecado, e a gente sabe que é uma luta nossa, e você vai aqui para Romanos, e você olha um negócio desse, você começa a compreender a profundidade, o alcance do poder do sangue que foi derramado na cruz. Irmãos, e isso não é de nós, e nunca vai ser de nós, nunca, porque é simplesmente graça de Deus, e a graça de Deus é dada a mim e a você. Nós não merecemos, mas é dado. Nós não conseguimos e não vamos conseguir, mas é dado. Isso é graça de Deus, algo que nós não merecemos, mas pela sua infinita bondade, misericórdia, amor, Ele dá. Então, irmãos, após justificação que nós recebemos, não é possível ter uma vida de pecado. Não é possível. A justificação do crente é a morte para o pecado. Não tem jeito, irmãos. Este resultado está ligado com essa união na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Os irmãos se lembram uma vez que eu fiz uma ilustração do porco? Vocês se lembram? Alguém lembra? Oh, beleza, só você que está lembrando. Não, não é esse não. Não, o porco. Ou será que eu não falei essa ilustração? Pode ser também, pode ser também. Ultimamente eu não estou lembrando muito das coisas. Mas eu vou contar, vocês vão lembrar, porque eu sei que eu contei, viu? Está anotado. A ilustração do... Você pega o porco, leva para dentro de casa, dá um banho nele, passa a bucha. Lembrou, né? Passa a bucha, joga um talco, tá? Fica cheirosinho, solta o porco, vai para onde? Vai para o chiqueiro. Aí fala, acho que não fiz direito esse negócio. Pega ele de novo, vai lá, lava ele tudinho, bonitinho, põe uma fitinha, passa um Pac Rabanne. Vou fechar a porta. Fecha a porta, solta ele. Para onde ele vai? Ele vai fazer de tudo para voltar para a lama. Vai para o chiqueiro. Sabe como é que resolve esse problema?
Eu descobri. Se você não quiser comer ele como assado, sabe como é que resolve o problema do porco? Tem que matar a natureza do porco. Não tem jeito. Tem que matar essa natureza. E também a palavra de Deus, ela dá um caminho e uma orientação. Fazei, pois, o que é para matar? Morrer a velha natureza. Se o velho homem ainda está vivo, irmãos, uma coisa fica bem clara: nós não nos unimos nele na semelhança da sua morte, na semelhança da sua ressurreição. Irmãos, o batismo simboliza isso. Então o batismo não é só entrar dentro da água, tem esse sentido. É isso que Paulo está querendo mostrar para nós. O batismo tem esse símbolo, é a demonstração, é o testemunho, que você está dizendo: morto está o meu velho homem. Acabou. Quando você é afundado na água, quando você é levantado da água, é a nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passou, agora tudo é novo. É isso, irmãos. E no caso do porco, o jeito tem que matar o velho porco, a velha natureza. Irmãos, olha só a tática de Satanás. Pedir se pode mostrar aqui um slide que eu achei interessante. Está chegando, hein? Se fosse aqui no meu PowerPoint ia sair mais rápido. Ainda não chegou, hein? Ok. Não está bem claro, né? É um elefantinho amarrado numa estaca e do lado provavelmente a mãe. Isso para ilustrar o tamanho. Desde pequenininho, esse pequeno elefante é amarrado numa estaca que para ele, toda vez que ele quer escapar, ele não consegue. Ele puxa a perna, mas está lá preso. E aquilo vai sendo embutido na sua mente. Você está preso e não consegue escapar. Agora vai crescendo. Olha o tamanho do elefante e o tamanho da estaca e corrente. Ele numa ação só, ele pode tirar as correntes da estaca, e numa ação só do tamanho desse elefante, ele pode até derrubar um circo. Mas foi embutido nele anos e anos e anos na sua mente que ele não consegue escapar dessa estaca. Então fica preso. Irmãos, essa é a artimanha, essa é a armadilha que Satanás tem colocado na vida de muitos cristãos. Essas estacas mentais que você construiu e tem construído ao longo da sua vida, porque Satanás tem embutido isso na sua cabeça. Você não consegue. Não, que vida cristã, você não consegue. Você não vai, está vendo? Pecou. Olha só, você é um fraco. Como é que você... Ele vai jogando tudo isso na nossa mente. E olha só, nós vamos acreditando. Nós vamos acreditando. Mostra um outro. Olha, esse é legal, né? É isso, irmãos, que Satanás vem fazendo e colocando, embutindo dentro de nós. E, às vezes, Romanos capítulo 6 é um capítulo que a gente passa por cima e a gente não acredita que isso é e pode ser uma verdade para nós. Interessante, irmãos.
o que Paulo escreveu aqui. Outras coisas, né? Por exemplo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Isso não é legal? Mas a gente olha capítulo, oh pastor, isso aqui não sei não, hein? Mas essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Irmãos, esse é o caminho que é o caminho da santificação. Muito bem. Conforme o versículo do capítulo 6, 10 e 11, que a gente leu, as consequências dessa identificação com Cristo, Paulo, ele fala que todos nós devemos considerar. Esse verbo considerar está no imperativo e revela duas coisas. Primeira, esta realidade é presente. Por quê? Porque é possível viver isso hoje. Segundo, essa realidade também é futura, porque o seu cumprimento final ainda está por acontecer. Então, essa é a nossa luta nessa caminhada. E quando a gente cai no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça, a gente vai perceber o seguinte: a justificação opera uma troca de domínio. Quando nós somos justificados, cremos nisso, vivemos isso, troca-se o domínio. Que tipo de domínio? Aquele o qual nós éramos escravos do pecado, o pecado nos dominava. Agora, pela justificação, pela morte de Cristo na cruz, agora nós somos não mais escravos do pecado, somos escravos da justiça. Então mudamos de domínio. Eu quero compartilhar com vocês, aqui no meu bruta PowerPoint, eu acho que vai ajudar a entender, porque isso para mim foi muito importante, esse entendimento lá na época do seminário. Vamos lá. Vamos ver, tela número 1. Não, esse é meu PowerPoint. Essa é a minha tela número 1. Muito bem, está aqui. Deixa eu usar exemplo de alguém. Posso usar exemplo de alguém? Vou usar o exemplo do Edson. Tá bom. Beleza. Está aqui o Edson. Afastou de Deus. Não sei para onde foi, mas ele voltou animado. Deus moveu. E, nesse momento, Edson tem a seguinte compreensão: de agora em diante, eu tenho uma decisão no meu coração, que eu quero crescer até chegar à estatura de Cristo. Esse é o nosso objetivo na nossa caminhada cristã. Crescer até a estatura de Cristo. Não é o tamanho de Cristo, viu? O tamanho físico. A gente não sabe o tamanho dele. Mas é a estatura do caráter de Cristo. Está aqui. Então, Edson, nesse desafio, ele está caminhando e pecou. Não vou falar o pecado, mas pecou. Caiu.
Aí, olha só o que acontece. Puxa vida, hein? A gente deu até testemunho. Não, agora vai ser para valer. Aí foi para o retiro de louvor. Aí o pastor Massal pegou pesado. Agora ele volta. Agora vai mesmo. Depois que eu vi, vai. E pecou de novo. Caiu. E olha só o que acontece na vida de um cristão que sinceramente quer chegar à estatura de Cristo. Fica nesse círculo. Retiro, retiro, acampamento, acampamento. Por quê? Talvez porque não compreendeu o que a palavra de Deus diz. Olha só, irmãos. Edson vem caminhando, pecou. Que diz a palavra? Quando a gente peca, se confessarmos, é condição, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele, que morreu na cruz por nós, é fiel, é justo para perdoar o pecado e, além de perdoar, nos purifica de toda injustiça. Então, precisamos o que fazer quando a gente peca? Arrepende, confessa. E o que acontece quando a gente confessa? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você confessa. E Ele perdoa. E você continua a caminhar na sua vida cristã para chegar ao tamanho da estatura de Cristo. E aqui está lá o Edson, vai indo, pecou. O que tem que fazer? Conforme a palavra, arrepende, confessa, porque o sangue de Jesus, e você continua crescendo. Aqui, vamos botar um nome nesse pecado aqui que o Edson caiu. Mentiu feio. Confessou, a convicção, a graça de Deus derramada é entendida de que perdoou você, está perdoado. Joga no mais profundo abismo e Deus esquece e continua. Passa o tempo, olha só o que acontece. Passou uns 4, 5 anos. Caramba, já faz 5 anos que eu não minto mais. Pecado da mentira não terá mais domínio sobre o Edson. Pode pecar. Aí aqui teve inveja. Vai passar o tempo. Não acontece, ou aconteceu isso com você? Já faz uns par de anos. Nossa, que eu não minto. Porque esse pecado não mais me domina. Olha só, irmãos. E nós vamos crescendo. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Deixa eu usar uma outra ilustração. PowerPoint número 2. Agora vou usar a figura do Jonathan. Jonathan mora aqui, ó. Aqui tem um grande mercado. Aqui tem um shopping. Aqui é a escola do Jonathan. Todo santo bendito dia, como é perto, ele sai e vai para a sua escola. Um belo dia, ele indo, passando na frente do mercado, ele desapercebido, pisou numa casca de banana, escorregou e se estribuchou no chão. No outro dia, até teve vergonha de ir para a escola porque está tudo quebrado.
Está aqui. Tinha uma casca de banana aqui, escorregou. Irmãos, quando eu olho isso, me ajuda a entender algumas coisas que Deus deu para todos nós. Tá. Aí o Jonatã recuperou da sua quebradeira. E ele vai, não tem jeito, tem que ir para a escola. Agora, Jonatã, como é que você faria agora, depois que você está tudo recuperado? Vai procurar outra rota. Não é verdade? Tem opções aqui. Por aqui ainda tem aqui ainda o mercado. Aqui, mas pode ir por aqui, né? Não precisa passar pelo mesmo lugar. Pode escolher outro caminho. Agora, se ele for usar o mesmo caminho e vai passar na frente desse mercadão, o que ele vai fazer? Eu sei que ele é um cara inteligente. Ele vai ter o máximo de cuidado. Agora, se ele escorregar, ele vai... Teimoso, né? Não, vou passar lá. E ele passa aqui, escorrega na mesma casca de banana. Como é que nome que nós damos para isso? Hã? Ô, mentira, você é muito boazinha, viu? Vai lá e escorrega na mesma casca de banana. Eu acho que é burrice. Falei o que vocês estavam pensando, né? Olha só, irmãos. Na nossa caminhada na vida cristã, a gente escorrega na casca de banana. A gente cai, a gente quebra a cara. Mas Deus nos deu sabedoria, e essa sabedoria deve ser usada. Então, escolhe um outro caminho. Tenha mais cuidado. Agora, eu sei que Jonatã é um cara responsável, tal. Ele passa por aqui e não é que escorregou na mesma, mas escorregou numa outra casca de banana. Complicado, né? Isso me ajuda a entender o que, irmãos? Que a vida com Deus é uma vida séria. E a gente também entender que escorregar na casca de banana, a gente pecar, isso nos separa de Deus. E o pecado, às vezes a gente culpa até Deus, né? O pecado é a barreira que impede de Deus não nos ouvir. E é o que a gente entende, que o clamor que Ele ouve para agir é o clamor do arrependimento, da confissão. Deus nos ajude a que essa palavra seja uma palavra verdadeira na nossa caminhada de vida cristã. Amém, irmãos? Eu quero fechar essa meditação com vocês, fazendo uma ilustração. Uma casa foi comprada por um preço além. A pessoa que queria comprar essa casa gostou demais. Então o homem foi lá e falou: nossa, essa casa é muito boa. Aí levou a mulher, aí pronto, né? A mulher amou aquela casa e quer aquela casa, e eles acabaram comprando e pagaram um valor a mais ainda do valor que era o valor real, mas gostaram tanto que pagaram a mais. E a pessoa que estava vendendo, claro, né, ficou muito contente, mas ela impôs uma única condição. E os compradores avaliaram essa condição. Eu falei: mas não tem problema nenhum, gostamos demais dessa casa, mas essa única condição aqui não é nada. Nós aceitamos. Qual era essa condição?
O proprietário que vendeu falou assim: a única condição é esse prego que eu vou pregar ali na casa, num lugar bem central. Pregou ali. Essa é a única condição. Esse aqui é meu. Tudo bem? Até ficou num lugar assim que as pessoas não percebiam, tal. Então, como eles gostaram muito da casa, além, pagou até a mais, não é isso, essa condição, não tem problema, tá? Aceitou. Olha só, irmãos, após alguns anos, o antigo dono volta, e ao retornar, ele queria comprar a casa de volta, e foi lá para falar com o proprietário, e este pensou, falei: não, nós não vamos vender de volta, porque nós gostamos demais dessa casa. Essa casa é muito boa. Você sabe quando você vai comprar casa, você chega assim, é essa aqui mesmo. Então ele está ali. Muito bem. Então, esse atual dono, ele não vendeu de volta, porque gostava demais. E esse antigo dono, ele requereu do dono da casa, atual dono da casa, ele requereu o prego. Isso aqui é meu. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele pegou um cachorro morto, pendurou nesse prego. Mas não pode, o que é isso, meu Deus do céu? Não, esse prego a mim pertence e nele eu faço o que eu quero. E pendurou o cachorro morto lá. Imagina, não só a cena, mas imagina o cheiro. Insuportável. Vocês já tiveram assim a sua casa cheirando? Outro dia em casa, esqueceu a panela ligada e cochilei ali no sofá. Quando acordei, aquele fumaceiro, cheiro queimado. Vocês já fritaram fígado em casa? Parece que ele precisa ser bem, e fica cheirando a casa inteira. Como é que você faz para tirar o cheiro? Abre tudo. Agora, esse dono aqui, nem abrindo tudo, ia resolver o problema desse cheiro, desse cachorro que estava pendurado, morto ali. Aí ele falou: não, o senhor não pode fazer isso. Como não? Claro que eu posso, esse prego é meu. Faço dele o que quiser. E a casa ficou insuportável. Irmãos, nessa manhã, gostaria de, junto com vocês, pensar em tirar esse prego e devolver para o legítimo dono. Porque, irmãos, Deus pagou um preço alto para ter você. Deus pagou um preço alto para habitar em você. E às vezes tem um prego ali que está dando legalidade para o inimigo pendurar qualquer coisa. E cheira mal. E quando a gente medita nisso, tudo que a gente fez hoje, eu sou o dono da casa, eu posso tirar esse prego e eu posso devolver para o legítimo dono. O pecado não terá domínio sobre vós. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. O que é que está pendurado nesse prego que você precisa retirar? Irmãos, quantas pessoas
estão lutando com pornografia? Quantas pessoas estão vivendo uma vida sexual que não tem agradado o coração de Deus? Vamos fazer uma decisão nesta manhã. É pela graça de Deus. Mas uma coisa você pode fazer hoje. Você não precisa manter esse prego pregado ali. Decida, tira isso. Porque é isso que faz separação entre nós e o nosso Deus. Às vezes a gente acha, não, Deus vai me perdoar. É verdade, Ele perdoa. Mas também quando a gente olha o texto bíblico, o desafio é que o pecado não vai mais nos dominar. Porque eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Senhor, eu não quero continuar acostumado com esse estilo de vida. Eu quero ir para um degrau a mais na Tua presença. Eu quero estar experimentando essa graça derramada sobre minha vida, num coração que agrada o Senhor em tudo. Senhor Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz e o poder que essa obra tem de nos justificar, nós queremos nessa manhã nos apossar disso, Senhor, crendo pela fé que nós somos mais do que vencedores, e o Senhor que está ao nosso lado vai nos ajudar a não cair, a não pecar, porque eu creio que o Senhor que habita em mim é maior. Me ajuda, Senhor. Obrigado. Mesmo a gente pecando, o Senhor ainda tem a mão estendida para nos acolher. Deus, quero pedir que o Senhor traga uma compreensão profunda, que esse negócio é que nos deixa separado de Ti. E às vezes a gente está enganando a gente mesmo com essa falsa religiosidade. Estamos enganando a nós mesmos, achando que fazendo nós estamos agradando o Senhor. Então eu quero pedir, Deus, toca profundamente pelo poder que há no Teu Espírito Santo, de mover isso dentro de nós, e encher com Teu Santo Espírito, experimentarmos a bênção da santificação, e nós caminharmos o caminho que agrada o Teu coração. Obrigado. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.